Olá, queridos leigos da comunidade de São Paulo. A cordial saudação a todos vocês. E nesta sexta-feira gostaria de deixar para vocês uma mensagem a respeito do reino de Deus. Mas antes ainda de iniciar nessa saudação, lembrando que hoje é o dia dos namorados, e isso me faz lembrar, por exemplo, Eclesiastes. Eclesiastes que diz que três prazeres que uma pessoa pode e deve ter, se possível, aqui na terra. Curtir a mulher com a sua mulher, goza a vida com a mulher da tua mocidade, diz uma versão, e coma e beba do fruto do teu trabalho. Come do suor do teu rosto, diz num outro lugar, bebe o teu vinho, se tu puderes, né? Então, curta a vida, mas de uma forma tranquila, de uma forma calma, até porque diz que também em Eclesiastes, Deus nos ama, Deus já se lembrou de nós, e Deus se lembra de nós, principalmente mostrando isso pela vinda de Jesus Cristo. E no final de Eclesiastes dizendo, lembra de Deus, desde a tua mocidade, em toda a tua vida, lembra de Deus. Tá? Então vamos aproveitar bem, desejando um feliz dia dos namorados para todos. E esse tema do reino de Deus, que é muito atual, sempre é atual para a igreja, reino dos céus, reino de Deus, me ocorre porque é o evangelho deste domingo. Evangelho deste domingo, segundo domingo após o Pentecostes, de Mateus, capítulo 9, 35, aliás, Mateus 9, 35 até o capítulo 10, versículo 8. Aqui eu destaco dois versículos. O versículo 36, que diz que Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. A compaixão de Jesus por todas as pessoas. E no capítulo 10, ele prepara e envia dentre os seus discípulos os 12 apóstolos, com a seguinte mensagem bem resumida no versículo 7. Vão e anunciem isto, o reino do céu está perto. Mateus sempre prefere falar em reino do céu, é a mesma coisa que os outros evangelistas, outros textos bíblicos chamam de reino de Deus. E aí algumas observações sobre o reino de Deus. A mensagem do reino de Deus, o reino do céu que está próximo. Está próximo num lugar, Jesus falou uma vez, ele está dentro de vocês. Então é a fé que nós temos em Cristo. E ele acontece através da gente. Ele está dentro de nós e ao mesmo tempo ele está próximo, ele está chegando. Então ele já está conosco, nós que cremos em Cristo, já somos parte do reino de Deus. E ao mesmo tempo ele está se desenvolvendo à medida que mais pessoas venham a crer em Cristo. Especificamente, o que é o reino de Deus, o reino de Jesus? Nós falamos em três tipos de reino: reino do poder, reino da graça e reino da glória. O reino do poder é o reino de Deus e Jesus em sua natureza humana, assumida agora também com todo o poder de Deus, o homem Deus, que governa sobre tudo e sobre todas as coisas. Sobretudo, é o reino do poder. O reino da graça, do amor, é o reino através da igreja, pela palavra, pelos sacramentos, do batismo, da Santa Ceia, da comunhão, da absolvição, do perdão dos pecados, que é anunciado de todas as formas, também nos sermões, nas mensagens, nas leituras bíblicas, nos hinos, nas letras dos hinos. É o reino do perdão dos pecados, que dá a vida eterna. Esse é o reino da graça, ou especificamente falando, este é o reino de Deus. Quando se fala em reino de Deus, se fala da igreja, se fala do perdão dos pecados. E esse reino de Deus, nele nós, como igreja, estamos inseridos. Neste reino nós ainda estamos na cruz, nós somos seguidores da cruz de Cristo,
ainda não na glória. Porque tem o reino da glória, é os santos anjos e aqueles que já morreram, cuja alma já está com Deus, os que morreram na fé em Cristo. Nesse reino iremos entrar um dia. Há pessoas que confundem o reino da graça, quando estamos debaixo da cruz, com o reino da glória, dizendo que Cristo resolve tudo, todos os teus problemas aqui. É uma espécie de antecipação do reino da glória. Portanto, se nós falamos em reino de Deus, estamos falando do reino da graça que Cristo veio instaurar quando ele esteve entre nós. Esse é o reino que acontece na igreja e através da igreja. Especificamente falando, bem especificamente, então, da comunidade, que a São Paulo faz parte deste reino da graça. Os seus departamentos, também o nosso departamento de leigos, fazem parte deste reino da graça. O conteúdo principal, como eu já coloquei uma vez, é o perdão dos pecados. João Batista, precursor de Cristo, começou a pregar o quê? Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, para que vocês tenham perdão dos pecados. Então, essa é a mensagem de Cristo, de João Batista, Marcos 1:4. Marcos 1:14 e 15, Jesus retoma a mesma mensagem: arrependam-se e tenham o cancelamento dos pecados de vocês. Portanto, não vamos confundir o reino de Deus ou o reino de Cristo, esse reino da graça, com o governo de Deus ou o reino do poder sobre todas as coisas, sobre todo o mundo. Nós também fazemos uma distinção chamada de mão direita de Deus e mão esquerda de Deus. A mão própria de Deus, a mão direita de Deus é o reino da graça, é o reino do amor, é o reino através da igreja. Este é um reino invisível, mas é um reino real. Ele só estará plenamente estabelecido no dia da vinda de Cristo. Então não vamos confundir esses dois reinos e as duas mãos de Deus, a mão direita de Deus e a mão esquerda de Deus. E como cristãos, membros do reino de Deus, da sua igreja, também lembramos, claro que também estamos na mão esquerda de Deus, onde nós atuamos no mundo, e como nós devemos viver no mundo. Isso aí o Tiago diz que a fé sem obras é morta, então é obras de amor ao próximo, não procurando em primeiro lugar os seus próprios interesses. E o Tito, ele resume isso de uma forma maravilhosa. Em Tito 2,12, ele diz que nós devemos viver neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Eu tive um professor Martin Wart, que dizia: sensatos conosco mesmos, equilibrados, justos com o próximo e piedosos para com Deus. Que Deus, então, abençoe a todos nós com o seu Espírito Santo, uma vez que Ele nos inseriu no seu reino, que Ele nos use na divulgação do seu reino e faça com que vivamos de forma sensata, justa e piedosa. Obrigado pela atenção e, mais uma vez, feliz e abençoado Dia dos Namorados a todos.